conversar com ela agora no palco do Stand do Submarino, Patrícia Barbosa. Uma salva de palmas, gente! 11 anos, então, que você escreve e já tem 9 livros, é isso? 9 livros publicados. Como é que foi esse primeiro livro, Os 15 Anos de Carol? Como é que surgiu isso na sua vida? Bom, eu sempre gostei de escrever, né? Inventar as minhas histórias e tal. Mas eu nunca pensei em ser escritora como profissão, né? É aquela velha história de, isso é hobby, é uma distração, né? Aquela velha historinha. Só que no ano 2000, isso ficou muito forte e eu escrevi Os 15 Anos de Carol. E como todo autor iniciante, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade de lançar o seu primeiro livro, eu fiz um site, né, junto com a minha irmã, em 2001, e fiz um teste, publicando a cada 15 dias um capítulo do livro Os 15 Anos de Carol para testar a aceitação do público. E foi bem bacana. Eu recebia... Naquela época não tinha rede social nem nada, né, 2001. Só nos sites de busca mesmo, o pessoal acessava, tinha 600 acessos por semana, mais ou menos. Eu recebia e-mails do Brasil inteiro, cerca de uns 50 por semana. E como eu vi que tinha uma aceitação legal, fui buscar uma editora e em 2002 eu lancei o meu primeiro livro, que foi Os 15 Anos de Carol. Eu vou pular no tempo um pouco, Tá. pra gente chegar no As Mais, que é uma série de grande sucesso, né? Hoje são quantos livros? Hoje são 3 livros, mas com a previsão de 5. Com previsão de 5? 5. Gente, mas vai virar novela daqui a pouco. Vai tirar o lugar da Malhação. Na verdade, quando eu escrevi As Mais, eu não tinha intenção de fazê-lo de uma série, né? Esse de capa rosa, que é o primeiro volume. Mais é a sigla da amizade, formada pelas iniciais dos nomes dessas 4 meninas. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem sabe. Alguém aí sabe quais são as mais? Ela vai contar então. M. M de Mari. A. De Aninha. I. De Ingrid. S. E S de Suzana. Muito bem. A Mari é a pagadora de micos da história. A oficial dos micos. Isso, e que curte teatro. A Aninha, para parar com essa história de que loira é burra, eu botei justamente a loira nerd. Intelectual. A Ingrid é a chaveirinho, ela é baixinha, tem sardas e a romântica que curte tudo da cor rosa. E a Suzana, aos 14 anos, tem 1,85 m de altura e a melhor jogadora de vôlei do colégio. Então, elas juntas formam As Mais. A minha intenção, quando eu escrevi esse livro, era mostrar que a amizade, né, é muito importante na vida da pessoa e, principalmente, aceitar as diferenças. Você vê que elas são diferentes na aparência e na personalidade delas. Então, eu quis provar que as diferenças são legais, sim, que pode ser tornar uma amizade muito divertida. E quando eu lancei o livro, eu não esperava o sucesso dele, né? Assim, claro, todo escritor deseja que o seu livro faça sucesso e tal. Mas com 1 mês de lançamento das Mais, a primeira tiragem de 10 mil exemplares se esgotou. E aí o pessoal ficou pedindo muito. Vai ter mais continuação? Vai ter? Não era para ter, era para ser esse único volume. E então, depois de uma reunião na editora, a gente resolveu fazer uma série. Então, cada uma das personagens ganhou seu próprio livro. Então, por isso que serão um total de 5. As Mais, elas são muito amigas no colégio, não é isso? Elas estudam no Centro Educacional Machado, é um colégio fictício em Botafogo, e elas moram ali, vivem ali no bairro, frequentam o colégio, né, aquele negócio todo ali, é mais ou menos ali. Você também tinha um grupo de amigas assim no colégio que vocês se consideravam, não, esse é o nosso grupo, a gente é um... E tinha uma sigla para ele também? Olha, na época que eu estava estudando, eu não tinha essa sigla, eu fui ter essa sigla agora. As meninas que estão me assistindo agora, as minhas amigas estão me assistindo agora pela internet, né, que está passando ao vivo pelo site, a gente tem uma sigla que nós somos as PSN, que são a Partido das Sem Noção. Então, quando a gente se junta, é só coisa maluca, né, que acontece, mó doideira, mó fofoca. Então, a gente resolveu criar essa sigla, né? Mas na época que eu era adolescente, eu não tinha, eu fui ter agora. Então, de todas as mais, se você é mais sem noção, você é mais a Mari, é isso? Com certeza. Olha, a ilustração dela tem franjinha, não é à toa. Né? Porque quando eu tinha 15 anos, eu era míope, usava um óculos, né? Eu operei a miopia, não uso mais óculos.
Mas quando eu tinha 15 anos, eu era super metidinha, né? E quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu paquerava um menino do terceiro. E eu não queria sair de óculos na hora do recreio para paquerar o garoto, né? E aí você imagina uma pessoa cegueta indo paquerar quem você não está enxergando. Né? Um troço de doido. Então eu não via degrau, não via buraco, caía, pegava ônibus errado, era uma tristeza. Então eu fui colecionando micos no decorrer da minha vida e eu emprestei alguns para a Mari. Né? Assim, a Mari não é a minha autobiografia, mas muito das coisas atrapalhadas dela eu peguei minhas e dei para ela. Né? O número 2 é o da Mari. Isso, eu me mordo de ciúmes. E o número 3, Andando nas Nuvens. Andando nas Nuvens, que é narrado pela Ninha. Pela Ninha. Por que ela anda nas nuvens? É bem engraçado, né? Porque eu quis fazer essa contradição, porque o objetivo da Aninha na história é ser a nerd, a estudiosa, que está sempre envolvida nas coisas do colégio. E eu quis mostrar que as pessoas não são só uma coisa, né? Ela não é só a nerd, ela é uma adolescente como outra qualquer, que também pode se apaixonar pela primeira vez, né? E como todo mundo que fica apaixonado pela primeira vez, fica meio andando nas nuvens, fica meio aéreo, lembrando do ser amado, né? Com cara de boboca, né? Assim e tal. Então eu quis mostrar esse lado também dela, né? Que ela é uma adolescente como outra qualquer, com o direito de se apaixonar também. É uma delícia a primeira paixão adolescente. Você lembra da sua? Sempre é difícil, né? Porque a primeira a paixão adolescente sempre é meio platônica, né? E aí você fica no escuro do quarto chorando com dor de cotovelo, ouvindo, né, aquelas músicas, né? Ai, por que ele não olha pra mim? Por que ele não presta atenção em mim? Né? É sempre assim. Ou então é o vocalista da banda ou é o cara da malhação, sei lá, né? Alguma coisa. Sempre o primeiro amor é meio platônico e é bem engraçado, né? Porque a minha mãe era assim e as mais novas são assim. Então, essa questão de primeiro amor não muda. O que vai mudar é a trilha sonora, né? São sempre os mesmos sentimentos, as mesmas dúvidas, a mesma ansiedade. Então, o bacana é isso, né? Que qualquer pessoa de qualquer idade vai se identificar. Você fez pesquisa na internet para ver como é que funcionava essa loucura das meninas pelos caras que ficaram famosos na internet, pelos Filipes Netos da vida, essas coisas? Você pesquisou? Como é que foi? Não, eu sempre faço um relacionamento bem bacana pelas redes sociais com as meninas, né? Eu dou palestras em escolas, eu tenho um projeto que visito as escolas. E as meninas, é bem engraçado, elas se identificam com os livros e eu viro confidente delas, né? E quando eu acabo a palestra, que todo mundo vai embora, sempre fica aquele grupinho de 5 ali no canto. Aí, posso falar com você? Pode? Então, é que eu tô afim de um menino e tal, eu não sei como chegar nele. Ou então, sabe, eu viro meio que conselheira amorosa e aí eu tiro muito dessas conversas para usar nas minhas histórias também. E eu estou sempre em contato com elas pelo Facebook, Twitter, e-mail, pelo blog. Então, eu também fiz essas pesquisas também para ver como é que era isso também. Vamos aproveitar esse momento, então, para as meninas que estão aqui, para todas as meninas que estão no site também. Como é que faz para chegar naquele garoto que ela está apaixonada na escola? Olha, assim, eu tenho um pensamento um pouquinho, digamos, entre aspas, meio antigo, né? Eu acho que vale você dar as dicas, dar, né, umas indiretas e ver qual é a do garoto, deixa o garoto chegar, né? Mas nada contra a menina ir lá e falar, entendeu? O caso da Mari foi assim, a Mari era afim do Lucas, o Lucas paradão, até que ela deu a iniciativa e deu certo. Pode dar certo também, né? Mas, assim, é questão de você se sentir confortável. Se você não se sente confortável chegando no menino e falando, olha, abertamente e tal, então vale, né, fazer amizade, né, adiciona no Facebook, puxa um papinho, né, aquele negócio todo, tenta se aproximar. Isso. Dá uma cutucada básica. Mas eu acho assim, que um relacionamento bacana pode começar, sim, de uma amizade. Eu acho que o primeiro passo é, se ele é do teu colégio, faz amizade, faz um trabalho em grupo, tenta entrar naquele grupinho para fazer o trabalho de geografia, né? E por aí vai. Você escreve com meninos também. E teve um livro, Confusões de um Garoto, sim, que falava do Zeca. Do Zeca. Muito bem. Em 2010, foi isso? Foi 2010. Eu lancei na Bienal de São Paulo de 2010.
E foi um exercício bem legal, porque eu tenho um costume de escrever livros em primeira pessoa, né? O meu tipo de texto é em primeira pessoa e sempre personagens femininas. E os meninos sempre pediam, você não vai escrever um livro para menino e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar sobre os meninos. E eu queria escrever em primeira pessoa. Eu sendo mulher, claro, eu sei como uma menina pensa. Agora, e como um garoto pensa? O desafio foi esse, né? E aí era bem legal, porque as meninas iam me invejar, né? Porque eu fazia, assim, um almoço com 5, 6 meninos, jogava uma pergunta e ficava só ouvindo o que eles tinham para falar, o que eles pensavam. E a dificuldade é a seguinte, você joga uma pergunta para a menina. E aí, como é que foi teu final de semana? Ah, eu fui no shopping, comprei vestido novo, fui no cinema, e lá. Fala, mesmo pergunta para o menino. E aí, como é que foi o final de semana? Ah, tranquilo. Acabou. Não, mas e aquele torneio de futebol no sábado? Ah, foi maneiro. Entendeu? Então eu tive que meio batalhar, né, para poder... Quanto tempo de pesquisa para esse livro? Ah, eu fiquei uns 6 meses pesquisando, entrava em perfis de meninos, fazia essa investigação pela internet, fazia essas entrevistas e tal. E o Zeca, ele tem 2 irmãs gêmeas, os pais dele são separados, ele mora com a mãe, 2 irmãs gêmeas. Então ele é o único homem da casa e ele fica enlouquecido, né? Com tanta mulher em volta, e ele tem as irmãs gêmeas se chamam Yasmin e Johanna, que enlouquecem a vida dele. Ele não aguenta mais, né? Aquele papo feminino em volta dele. E o livro se chama Confusões de um Garoto, porque ele está naquela fase que ele era baixinho, sem graça, meio magrelinho, e de repente ele cresce, fica bonito, e a voz começa a engrossar, pelos começam a nascer em lugares estranhos, né, para ele, né, assim, ele fica meio, ai, o que está acontecendo comigo, né? Por isso que tem esse nome, Confusões de um Garoto, e ele se descobre apaixonado pela melhor amiga e não sabe o que fazer. Ele tem medo de perder a amizade dela se ele se declarar, digamos assim, né? Bom, você que está na internet, você pode confiar no submarino.com.br, pode pedir os livros, eles vão chegar na sua casa, pode confiar em mim também, Brown Gustavo. E o seu Twitter qual é, Patrícia? É o Pat, P-A-T, Barbosa com Z. Barbosa com Z. O Facebook também, Patrícia Barbosa. É Patrícia Barbosa Oficial. E o Instagram também é Pat Barbosa, igual o Twitter. Pat Barbosa. Maravilha. Bom, aqui na Bienal você está lançando... O Livro das Princesas. O Livro das Princesas. Amanhã, 10h30, no stand da Record. No stand da Record, pela editora... Pela Galera Record, selo Galera Record. Muito bem. Meninos e meninas, a gente está chegando ao fim de mais uma entrevista maravilhosa aqui no Submarino. Suas últimas palavras aqui no nosso stand maravilhoso, que teve muito prazer em receber você. O prazer foi meu, né? A primeira vez que eu participo do bate-papo aqui no Submarino. De muitas, se Deus quiser. Né? E adorei receber o convite, achei o máximo essa oportunidade, ainda mais que o pessoal que não pôde vir ao Rio Centro está assistindo online, então isso é fantástico. E fica o convite para o pessoal visitar o meu site, que é o patriciabarbosa.com. Lá vocês vão ter acesso aos meus livros, ao resumo dos livros, as capinhas. Tem a fanpage oficial das Mais. Tem o meu fã-clube oficial também, que está sempre rolando promoções, sorteios, concursos culturais. É legal de participar. E hoje, saindo daqui do stand, eu vou voltar lá para o stand da Record, para autografar. E amanhã, lançamento do Livro das Princesas, junto com a Paula Pimenta, a partir das 10h30 da manhã, lá no stand da Record. Muito bem. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Patrícia Barbosa!